Yo! Bom, Lei de Orçamento sobre Estudos do Tribunal de Contas Municipais de São Paulo. Na Lei 4.320. Expansão preliminar. Esta lei institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5, inciso 15, da letra B da Constitution. Título 1. Da Lei de Orçamento. Da lei de orçamento. Capítulo 1. A lei. Deixa eu tirar o volume disso aqui. A lei de orçamento conterá a discriminação de receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, 3 princípios. A integração, a lei do orçamento, um sumário, quer dizer, integrarão. O que tem? Primeiro, um sumário geral da receita por fontes e de despesa da função dos governos. Segundo, um quadro demonstrativo de receita e despesa. Segundo, as categorias econômicas nas formas do anexo 1, número 1, 3, quadro discriminatório. E a terceira coisa, um quadro discriminatório de receita por fontes de respectiva legislação. E quarto, um quadro de dotações por órgãos do governo e da administração. Simplificando isso aqui, primeiro tem um sumário para você achar as coisas, né? Sumário geral da receita, por fontes, e da despesa por funções do governo. Tem um sumário para você achar onde é que é a receita, de onde ela veio, e um sumário de você achar as despesas pelas coisas do governo. Daí na lei orçamentária tem mais 3 quadros demonstrativos, um quadro discriminatório e um quadro de dotações, que vão explicando as receitas e despesas. Discriminatório de receita de fontes e respectiva aleação de onde veio essa fonte de receita, e um quadro de dotações dos próprios órgãos de o que eles usaram os dinheiros, né? Simuladores acompanharam a lei do orçamento. Tipo, a primeira é o que tem nela, como é que ela é feita, e acompanharão quadros demonstrativos de receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Segundo, quadros demonstrativos de despesa na forma do anexos número 6 e a 9. E terceiro, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e prestações de serviços. Artigo 3. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita, emissões de papel, moeda e de entradas de compensatórias não ativo-passivo financeiros. O que significa? Não tem certeza. Então vamos ler de novo. A lei orçamentária compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Ou seja, tem que ter tudo mesmo na lei orçamentária. Até as operações de crédito. As operações de crédito são tipo as coisas que não são reais ainda. Isso é uma operação de crédito. Tipo, não tem o dinheiro ainda, ou o dinheiro já foi pago e já está previsto o crédito de receber o dinheiro de volta, esse tipo de coisa. Daí, parágrafo único, não se considera para os fins deste artigo, dessa inclusive de operações de crédito, todas as receitas também, as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivos financeiros. Os ativos e passivos são coisas que aumentam a receita, né? Então, simplesmente aqui está falando, tem que ter todas as receitas. Daí ele coloca, tem que ter também os créditos. Só que daí ele fala, exceção, não pode ter um crédito específico, que é o crédito de antecipação de receita, que é pegar dinheiro que nem recebeu ainda, entendeu? Usar dinheiro que não existe ainda. As emissões de papel moeda também
Tipo, a emissão de papel moeda não vale nada. Artigo 4. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermediário deles, se devam realizar observado o disposto no artigo 2. Entendendo. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar observado o disposto no artigo 2. Por intermédio deles, dos próprios órgãos, observado o disposto no artigo 2. O artigo 2 fala da lei de orçamento, integra e acompanharão. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas. Quadro demonstrativo de receita, quadro demonstrativo de despesa, quadro demonstrativo de programa anual. Integram quadro demonstrativo de receita e despesa, quadro sumário geral de receita, quadro de dotações e quadro discriminatório de receita. Não entendi a quarta. Vai para o quinto. A lei orçamentária não consignará dotações globais destinadas a atender indiferente a despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou qualquer outras, ressalvados no disposto do artigo 20 e seu parágrafo único. Vamos lá para o artigo 20. No artigo 20, os níveis que está na seção. Vamos ver o título. Transferência de capital, despesas correntes, despesas, receitas. Capítulo 2, está no capítulo 2 da receita. Capítulo 3, não? Despesas, transferência, seção 1, despesas correntes, seção única. Seção 2, despesas de capital. Aqui, o artigo 20 está na seção 2, das despesas de capital, subseção 1ª dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados de lei do orçamento segundo os projetos de obras ou de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir a subordinadamente as normas gerais da execução da despesa, poderá ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. Então, os programas especiais podem ser pagos por despesas extras, de dotações globais. Artigo 6. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedados quaisquer deduções. Não pode deduzir, todas as receitas e despesas, seus totais. Isso aqui é o princípio de orçamento bruto, que tem que ter todos os numerozinhos certos e não pode colocar vedar qualquer dedução. Súmula 1. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesas no orçamento da entidade obrigatoriada a transferência e receita como receita no orçamento de que as deve receber. Súmula 2. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, que é as cotas de receitas, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Ou seja, essas cotas do primeiro parágrafo, as cotas de receitas, são calculadas pelo balanço do ano anterior. Artigo 7. A lei do orçamento poderá conter autorização ao executivo para. A lei pode dar autorização de quê? Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas os dispostos no artigo 43. 2. Realizar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação de receita
para atender à insuficiência no caixa. Ou seja, a lei orçamentária pode dar certas orientações específicas para abrir créditos suplementares, de acordo com o artigo 43, que eu não sei o que está escrito nele, vamos dar uma olhadinha, e o 2, para dar um crédito antecipação quando tem insuficiência de caixa, ou seja, tipo, não tem dinheiro para fazer alguma das coisas que é prevista na lei. Súmula 1 da lei do artigo 7, que é parágrafo. Em casos de déficit, a lei orçamentária indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Essa é a coisa que acabou de acontecer aqui. Teve insuficiência de caixa, né? Daí vai ter acontecer um déficit se eles pagarem a coisa. Daí em caso de déficit, daí na própria lei orçamentária vai estar de onde se pega o dinheiro para fazer esse crédito aí. Sei lá, tipo, de uma conta do União, uma conta do Estado. Súmula 2. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando uma e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, de forma que o P juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Produto estimado de operações de crédito. E alienações de bem, que são as coisas que estão sendo permitidas aqui no artigo 7. Somente se incluirá na receita quando umas as outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Tipo, ela pode estar permitida aqui, só que essa coisa que está permitida foi autorizada. Ela foi permitida porque ela foi autorizada pelo próprio Poder Legislativo que criou a lei, que autorizou a lei orçamentária. Porque a próprio Poder Legislativo, julgou juridicamente que era possível para o Poder Executivo realizá-la no próprio ano. E, súmula 3 do artigo 7, a autorização legislativa que se refere ao parágrafo anterior no tocante de operações de créditos poderá constar da própria lei de orçamento. Autorização que se refere ao parágrafo anterior no tocante de operações de crédito poderá constar da própria lei de orçamento. Constar da própria lei de orçamento. Sinceramente, eu não entendi o que essa coisa quer dizer. Tipo, não já falou isso aqui 300 vezes? Artigo 8. A discriminação de receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou de unidade administrativa que se refere ao artigo 2, súmula 1, inciso 3 e 4 obedecerá à forma do anexo 2. Súmula 1. Os itens de discriminação de receitas e despesas mencionados nos artigos 11 e súmula 4 e 13 serão identificados por números de códigos decimais de forma anexos número 3 e 4. Súmula 2. Complementarão os números de código decimal referido no parágrafo anterior, os algoritmos caracterizados de classificação funcional de despesa, conforme estabelecido no anexo número 5. Artigo 3. Súmula 3. O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adotação de códigos locais. Confuso, mas simplesmente está falando que tem um código de receita. Tipo, discriminação significa diferenciação. A diferenciação da receita real e da despesa de cada órgão do governo, ou seja, está lá na lei orçamentária. E como é que você vai ter números iguais ou números, um monte de número, como é que você vai diferenciar as coisas e discriminar elas? As despesas e as receitas de cada lugar, de cada órgão, unidade administrativa, todas essas diferenciações aqui que estão lá no artigo 2 que fala da como é que a lei orçamentária é feita, o que tem que ter nela, aquelas demonstrativos. Daí ele fala aqui tem códigos. Como é que identifica as coisas? Código, 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 código. Os códigos parece que estão aqui no artigo 11, súmula 4 e artigo 13 também. E súmula 2, os códigos também tem nos municípios. E eles também têm classificação no anexo 5 de despesa. Uma classificação funcional de despesa, usando certos algoritmos. Capítulo 2 da Receita, artigo 9.
Tributo é receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. 10 vedado. Artigo 11. A Receita classifica-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes e receitas de capital. Primeiro parágrafo, são as receitas correntes, as receitas de tributárias, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços de outras e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender as despesas classificáveis em despesas correntes. Ou seja, as receitas correntes são as coisas que você são obrigado a receber de imposto e essas coisas. Tributário recebe, então essas são as receitas correntes. É obrigado a receber, daí vai guardando lá o dinheirinho na conta, contribuição patrimonial, todas essas coisinhas vão lá e são com receitas correntes. Daí a receita de capital é as provenientes de realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, de conversação em espécie de bens e direitos, e os recursos recebidos de outras pessoas e direito público privilegiado destinados a atender as despesas classificáveis e despesas de capital e ainda o superávit de orçamento corrente. Esse aqui, consegui entender que é uma receita de capital, é simplesmente o dinheiro que usou e está recebendo de volta. Tipo, usou o dinheiro para o investimento, daí está recebendo dinheiro de volta, é uma receita de capital. Esse tipo de coisa. Ela está alugando um lugar, algum lugar público, daí está recebendo dessas coisas, ou alguém tem uma dívida e ele está pagando de volta. Todas essas coisas que dão dinheiro de alguma ação do público são receitas de capital. O superávit, que é o extra do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo número 1, não constituirá item de receita orçamentária. Ou seja, depois que fez as deduções das receitas e despesas correntes, que tipo, as receitas e as despesas correntes são obviamente as coisas que são obrigadas a ser pagas, assim como as receitas correntes, que são as coisas que são obrigadas a entrar lá na conta do banco. Daí, feito isso, o que a gente quer é que sobre alguma coisa. Mas daí, simplesmente está falando aqui que esses extra que sobra não pode ser item de receita orçamentária. Ele não é contado como receita a sobra. Súmula 4. A classificação de receita obedecerá ao seguinte esquema: receita tributária, receita patrimonial, receita industrial, transferências correntes e receitas diversas. Receitas de capital. Esse é o esquema. As receitas tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhoria. As receitas patrimoniais são as receitas imobiliárias, receitas de valores imobiliários, participação de dividendos e outras receitas patrimoniais. Casinha, casinha, casinha. Tributária é tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Receita industrial, receita de serviços industriais e outras receitas industriais. Né? Fez uma indústria, daí essa indústria tem que pagar uma taxa para um imposto. Então, esse reposto de indústria, pá, é receita industrial. Transferências correntes, receitas diversas, são as coisas extras que não são certas, mas continua recebendo, que são multas, comércio de dívida e outras receitas diversas. Ou seja, essas aqui são as receitas de capital. E a receita de capital são operações de crédito, que tipo emprestou dinheiro e ele está recebendo de volta, alienações de bem móveis, ou operações de crédito que tipo investiu, alienação de bens imóveis, amortização, empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. Capítulo 3, as despesas. Primeiro foi as receitas, agora são as despesas. Artigo 2, as despesas serão classificadas nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. Mesma coisa dos outros. Receita corrente, receita de capital. A receita
As despesas correntes são as despesas de corrente ou de transferências correntes. E as despesas de capital são os investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Súmula 1. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptações de bens imóveis. Súmula 2. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive para contribuição e subvenções destinadas a atender a manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Súmula 3. Considera-se subvenções para os efeitos dessa lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como 1. Subvenções sociais, as quais se destinam às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. A segunda de subvenções econômicas a que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Das transferências de capital, o capítulo 4, quer dizer, o parágrafo 4, classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e execução de obras. Isso aqui é investimento, tá? Planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição e instalações de equipamentos e matéria permanente e constituição ao aumento do capital de empresa que não sejam de caráter comercial ou financeiro. E, parágrafo 5º, classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a inversões financeiras são o quê? Quando usa a dotação para aquisição imóvel ou de bem de capital, já em utilização. Também uma inversão financeira, uma aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe aumento do capital. Terceiro, constituição ou aumento do capital de entidade ou empresa que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Súmula 6. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de contraprestações diretas ou bens ou serviços constituídos nesta complicado esse sistema ou bens e serviços constituídos essas transferências auxiliares, transferências auxílios ou contribuições, segundo derivam diretamente da lei orçamentária ou da lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. Artigo 3. Observada a categoria econômica do artigo 12, a discriminação ou especificação de despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão do governo obedecerá a seguintes esquema. Aqui é o esquema de despesa. As despesas correntes são despesas de custeio. Pessoa civil militar, material de consumo e serviço de terceiros, encargos diversos, transferências, correntes, subvenções sociais, subvenções econômicas, inativas e pensionistas, salário de família e abono familiar, juros de dívida pública, contribuições de previdência social, diversas transferências correntes. Tantas coisas que gastam, né? Pagamentos, pessoas, salário de família, abono família, transferência. E as despesas de capital, que, como é meio óbvio de antes, são coisas de investimento. Né? Despesas de capital são os investimentos. Os investimentos são as obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos de instalações de materiais permanentes, participação em da constituição ou aumento de capital de empresas, ou entidades industriais ou agrícolas. E as inversões financeiras, que foi mal complicado de explicar. Essa aquisição de imóveis de participação em constituição ou aumento de capital. Empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição a títulos representativos de capital, de empresas em funcionamento, constituição, de fundos rotativos, concessão de empréstimos diversas ou inversões financeiras. E, por fim, as transferências de capital. Essa é a última despesa. As transferências de capital é uma amortização, tem a amortização de dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos, instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Agora, artigo 14 constitui
Unidade orçamentária é o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão, repartição, é que serão consignados dotações próprias. Unidade orçamentária é os caras que têm os mesmos serviços subordinados e repartição para as mesmas dotações. Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações à unidade administrativa subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na lei orçamentária, a discriminação de despesa far-se-á no máximo por elementos. Isso aqui é o elemento de... é o princípio de separar as coisinhas perfeitinhas, né? Súmula 1. Parágrafo 1. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que são serviços de que serve a administração pública para a concessão dos seus fins. Súmula 2. Para efeitos de classificação de despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Material permanente é 2 anos. Seção 1 das despesas correntes. Subseção única das transferências correntes. Transferências das subvenções sociais. Só tem uma subvenção de transferência corrente? Subvenções sociais? Artigo 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções das subvenções econômicas. Acho que tá a coisa das transferências correntes está no lugar errado. Continuando. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não far-se-ão mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Parágrafo único do artigo 18. Considera-se igualmente como subvenções econômicas. Quais são essas subvenções econômicas? Tem duas. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios de outras ou de outros materiais. Cobrir, E também se considera subvenções econômicas as dotações destinadas ao pagamento de bonificação e produtos de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título. A empresa é de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Só pode fazer ajuda financeira quando estiver especificado em lei especial. Vamos acabar aqui no artigo 21. Seção 2 das despesas de capital. A subseção primeira dos investimentos. Investimentos novamente. O artigo 20 diz: os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Vai estar lá como projetos. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução de despesa, poderá ser custodiada por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. Subseção segunda das transferências de capital. Que elas são? A lei de orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. No parágrafo único do artigo 21 diz que o disposto nesse artigo aplica-se à transferência de capital, à conta dos fundos especiais ou dotações sob regime de excepcional de aplicação. Ótimo.